a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Irmãos, hoje eu vou falar sobre as provações e as situações de provas que se repetem, né? Por que às vezes a gente se vê numa mesma situação novamente? Por que isso acontece, tá? Depois a vinheta. Então, irmãos, você já se viu em uma situação em que você fala, por que eu tô passando por isso de novo? Né? Por que eu tô nessa mesma situação? Às vezes a situação nem é exatamente igual no sentido literal, mas é a mesma situação emocional, né? Vamos assim dizer, que você tá tendo que lidar com sentimentos difíceis, enfim, vocês entenderam. Então, muitas vezes isso se repete e a gente às vezes não entende o porquê, tá, irmãos? Mas isso é muito normal, muito comum e tem um motivo para isso se repetir. Não é porque Satanás está atentando contra a sua vida, quer dizer, ele faz isso, tá? Mas ele não é, assim, o principal culpado, tá, irmãos? Também não é porque Deus está te querendo mal. Mas existe um porquê. Muitas vezes a gente se vê numa situação porque tem coisas que a gente precisa aprender que às vezes a gente não aprendeu ainda, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma fé bastante forte na área financeira, na área do sustento, tá? Mas ao longo da minha vida eu passei por muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades mesmo, né? Então, na minha infância, na minha adolescência, eu passei muitas necessidades, teve momentos de fartura, teve outros momentos em que não aconteceu nada grave, mas sabe quando monta aquele cenário que você começa a ficar preocupado, que você acha que vai acontecer alguma coisa, que você vai passar necessidade, você fica angustiado. Então, situações de angústia, né, nesse setor. Mas, né, o que eu fazia? Eu ia clamar a Deus, chorar perante os pés do Senhor, dizendo que eu estava assustada, com medo. E óbvio que eu conheço a palavra. Na palavra fala que o Senhor, ele sustenta, né? E também fala que aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas, né? Jesus fala sobre o lírio dos campos, né? Que não precisam arrumar roupas para si, né? Mas que Deus os sustenta e tal. Então, é uma promessa do Senhor. Mas, apesar de eu saber de tudo isso, eu ainda não conseguia viver isso, né? Trazer isso para minha vida. Então, eu sofria, ia sofrendo, né? E várias situações iam acontecer. Mas, com o passar do tempo, eu ia percebendo que o Senhor, ele sempre entrava com provisão. De alguma maneira, ele vinha com socorro. Quando eu o buscava, né, ele vinha com socorro. E nunca faltava, né, irmãos? Lá, o povo, quando estava no deserto, lá, o povo de Deus, quando eles estavam no deserto, eles não tinham que comer, não tinham que beber, mas Deus trazia maná dos céus, né? Então não faltava para eles, apesar dessas circunstâncias. Então, apesar de todas as coisas que eu vivi, Deus, ele sempre sustentava, sempre trazia provisão. E aquela situação, ela nunca era eterna, ela sempre se revertia de alguma maneira. Então, com o tempo, minha fé foi crescendo e foi aumentando, até chegar a um ponto que eu comecei a ter paz, né, no meu coração. Eu comecei a aprender que Deus, ele é Pai, que ele provê o nosso sustento, que ele cuida. Então começou a acontecer que eu não ficava mais angustiada, que não me preocupava mais. E hoje, irmãos, eu tenho paz, mesmo que a situação não seja mais favorável, mesmo que surja alguma situação que poderia acontecer alguma coisa ruim, eu sei que Deus vai entrar com provisão, eu sei que ele vai cuidar. Então, eu não tenho mais medo, eu não fico mais angustiada, eu não fico mais preocupada, eu entrego nas mãos dele e fico numa paz de verdade, tá? 100% de paz, assim, aquele sono dos justos, sabe? Eu tô falando nessa área, tá, irmãos? Em outras áreas ainda não, mas nessa área eu cheguei nesse desfecho. Então, eu fico tranquila, mesmo quando todo mundo em volta tá desesperado, eu tô tranquila, eu tô de boa, sabe? Igual Jesus ali no barco, no meio da tempestade, eu tô ali, ó, super tranquila, né? Sabendo que o Senhor vai vir com a provisão, né? E que Ele é fiel, que Ele é Pai, que todas essas coisas, né, que estão escritas na Bíblia passaram a ser verdade no meu coração. Vocês estão entendendo? E eu tenho vários milagres para contar para vocês nessa área, né? Vários e vários milagres mesmo. E milagres assim, de cair o queixo, né? Que Deus
entra com o socorro, com a provisão, das maneiras mais mirabolantes que vocês podem imaginar. Então, quando a gente descansa no Senhor, realmente as coisas acontecem. Mas existem outras áreas que eu ainda preciso aprender, que eu estou aprendendo, tá, irmãos? Então, muitas vezes a gente se vê numa situação equivalente, novamente, porque era necessário a gente aprender alguma coisa na vez anterior e a gente não aprendeu, né? Então, vou citar um outro exemplo para vocês. Sempre que o meu esposo, ele fica mal emocionalmente, que ele não tá bem, ele passou por uns períodos de depressão várias vezes, então sempre que ele não tá bem, eu fico muito abalada, sabe? Eu costumava ficar muito abalada, né? Eu me deixava levar pelos sentimentos dele, né? Por aquela energia negativa e começava a ficar mal junto, né? Então às vezes tinha até dificuldade de comer, né? Não tinha ânimo para fazer as minhas coisas, para trabalhar, porque muitas vezes a minha alegria dependia do estado de humor dele. Sabe, mesmo sabendo que isso não é bíblico, que isso tá errado, muitas vezes eu me acabava ficando refém, né, dos meus sentimentos. Isso, obviamente, não é bíblico, tá, irmãos? Na Bíblia está escrito que Deus traz a paz que excede todo o entendimento, né? E Jesus falou para Paulo, né? A minha graça te basta. Então, o relacionamento com Deus, né? A paz dele tem que ser o suficiente para nós, né? Deus, ele nos traz alegria, a paz e a alegria dele tem que ser o suficiente, sabe, irmãos? E a gente não pode ter a nossa paz e a nossa alegria dependendo do entorno, dependendo do contexto e tudo mais, né? Os outros têm que estar bem pra gente também estar bem. Eu sei que esse problema não é um problema que é só meu, eu imagino que muitos de vocês, muitos de nós temos esse problema, né? De se abalar muito com os outros em volta. Então, se o meu chefe não tá bem, eu não fico bem. Se meu pai não tá bem, eu fico deprimido, né? Então, isso acontecia muito comigo. E aí eu ia, me ajoelhava, clamava ao Senhor, intercedia com muitas lágrimas. Não tô dizendo que a gente não deve fazer isso, tá, gente? A gente deve fazer sim. Mas eu fazia isso, pedia para Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice e tal. Eu pedia para que meu esposo melhorasse. E de fato ele melhorava. Depois de um tempo ele ficava bem. Mas eu saía dessa situação sabendo que eu comecei a ficar bem porque ele tinha melhorado, mas não porque eu tinha encontrado a paz em Cristo dentro de mim, vocês estão entendendo? E eu sabia que numa outra situação que viesse futuramente, se acontecesse novamente, eu ia passar pelo mesmo problema, eu ia ter o mesmo problema, porque eu ainda não tinha encontrado a minha paz em Cristo, né? Meu relacionamento com ele não estava sendo o suficiente. E aí, eu comecei a meditar sobre isso. Eu sabia que numa outra situação, num outro contexto equivalente, eu ia precisar em algum momento enfrentar isso e aprender. E recentemente aconteceu novamente, meu esposo passou por um problema e ele teve que tomar até remédio, fazer tratamento. E eu percebi que eu ia entrar nessa mesma vibe, que eu ia começar a ficar deprimida de novo, que eu ia começar, sabe? Eu percebi que isso ia começar a acontecer. E eu pensei, não, dessa vez vai ser diferente, sabe? Muitas das vezes a gente tem que se posicionar, tomar decisões racionais, assim, vamos assim dizer, e não deixar que a nossa carne tome a frente, sabe, irmãos? Então, eu me posicionei dessa vez, eu falei, não vou permitir, que dessa vez vai ser diferente. Então, eu comecei a buscar a Deus, a buscar a alegria dele, ouvir louvores, a cantar, a adorar, fazer as minhas atividades normalmente, né, como sempre fiz. E inclusive eu estava bastante animada com várias coisas que tive assim um clique que eu queria de repente começar a organizar a casa, os armários, as coisas, né, que fazia muito tempo que estava precisando organizar. Então eu comecei a fazer várias coisas, arrumando, organizando. Comecei a também me focar em atividades no meu trabalho, que fazia tempo que eu precisava fazer. Enfim, comecei a fazer as coisas naturais, né, e também as espirituais, ler bastante a Bíblia, buscar bastante a Deus, comecei a ir em cultos de oração da igreja, enfim, comecei a viver a minha vida com Deus. Claro que eu não deixei de dar assistência pro meu esposo, né, continuei cuidando e dando assistência, mas o meu eu, né, comecei a cuidar do meu eu e dos meus sentimentos, né, não deixei que os meus sentimentos me dominassem, né, comecei a buscar essa paz em Cristo.
E começou a dar certo, irmãos. Não foi fácil, tá? Porque a nossa carne milita, né? Contra o espírito, nosso eu luta contra. A gente quer entrar naquele vórtice, naquela coisa. Mas não deixei que isso acontecesse, né? Busquei em Deus. E eu conseguia ir me mantendo, sabe? Teve momentos ali que eu fui bastante tentada e tudo, mas consegui, né? Com bastante dificuldade, encontrando a alegria em Cristo. E é fato que essa situação dele já tá acabando, tá? Já tá melhorando, já tá passando, eu sei que já tá passando, mas eu sei que dessa vez eu não vou sair dessa exatamente igual como das outras vezes. Eu tô saindo de uma maneira diferente, né? Eu tô mais forte por dentro, mais fortalecida, meu relacionamento com Deus mudou, melhorou. E eu sei que, independente do contexto, eu tenho um amigo, eu tenho um pai que traz alegria, que traz paz, que é o suficiente, tem que ser o suficiente para mim, sabe, irmãos? Muitas vezes a gente fica refém do sistema, do contexto ao nosso redor, e isso não é bom, né, irmãos? Não é legal. Eu tô dando esse exemplo, mas existem várias outras situações que a gente passa em que muitas vezes a gente resiste a aprender a lição, né? Então, um conselho que eu dou para vocês se vocês estão numa situação assim, presta atenção, né? Tome um pouco de tempo, para prestar atenção para ver o que Deus está tentando me ensinar nessa situação, o que eu preciso aprender. O objetivo de Deus, né, de, entre aspas, permitir que você passe por aquilo de novo, não é para te torturar, te fazer mal, ele quer que você aprenda para que você tenha condições e força para não passar por aquilo de novo, entendeu? Esse é o principal objetivo. Gente, em Romanos 5, 3, está escrito: e não somente isso, mas também nos gloriamos, né? Nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ele está dizendo aqui que a gente tem que se alegrar, a gente se alegra nas tribulações, nas situações de dificuldade, porque a gente sabe que isso vai produzir algo de bom, né? Que é a paciência, a experiência. Então, o que eu falei para vocês a respeito das questões financeiras, né? Eu adquiri paciência, né? Que eu consigo esperar que Deus vai trazer. E a experiência, né? Eu já tô acostumada, eu sei como é que funciona, eu sei que Deus, ele é fiel, que ele vem com socorro. E isso não me deixa confusa, eu tenho paz, né? Eu tô descansada no Senhor. E isso é o amor de Deus. Então, todas essas coisas, né, funcionaram aqui pra mim. E esse é o caminho, né, que a gente passa nessas situações. Então, se você tá passando aí por uma situação difícil, uma situação que te tira a paz, que te deixa angustiado e tudo mais, né, que eu falei de novo, presta atenção, vê o que o Senhor está tentando te ensinar e corre para aprender a lição, seja um bom aluno, né? Um bom aluno passa de ano mais rápido, né? Fica em paz e tranquilo mais rápido. Então, quanto mais rápido você correr para aprender o que Deus está tentando te ensinar, mais rápido você vai passar por isso. E logo, você não vai mais ter essas situações, tá, irmãos? Não tô dizendo assim que as dificuldades vão deixar de existir. Jesus fala, no mundo tereis aflições, então as aflições elas são comuns, normais, mas a questão não é a parte externa, a questão é aqui dentro, sabe, irmãos? Como é que a gente tá dentro do nosso coração, como é que a gente lida com essas coisas. Se a gente tem paz, se a gente tem maturidade, se a gente sabe lidar, se a gente descansa no Senhor, a gente não sofre, sabe? Então, essa é a grande questão, esse é o ponto, tá certo, irmãos? Então, eu espero que tenha ajudado. Fica aí, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.